Madalena, Você entra. A gente estava falando sobre a criatividade fora da bolha cristã, no cinema, nas artes, enfim, teatro, criar os próprios espetáculos, os próprios filmes, por exemplo. Qual que é o limite para você não fazer um filme gospel, um espetáculo gospel, e insertar os princípios? Existem coisas que já existentes que carregam isso? Limita muito, levando em consideração o mercado mundial? O que você acha? O limite que você está falando, assim, até onde a igreja pode ir? Eu acredito que, assim, às vezes a igreja ela fica muito limitada porque ela acha que ela tem que fazer tudo. Uhum. E você tem lá os irmãos Kendrick, que fizeram os filmes lá, Prova de Fogo, Sim. Toda aquela sequência de filmes, né? Uhum. O Overcome, que foi traduzido para outro nome no Desafiando Brasil. Gigantes também. Desafiando Gigantes e tal. A igreja não fez aquele filme, mas a igreja mentoreou esses irmãos que se converteram. Uhum. E a igreja fez uma coisa muito importante. Ela falou para o Alex Kendrick quando ele não estava pronto. E falou, cara, você não está pronto ainda. E aí ele perguntou para o pastor dele, o que eu preciso? Tem uma pregação dele lá no canal da Igreja da Cidade que ele conta essa história. Vocês trouxeram ele? A gente trouxe ele na Igreja da Cidade, ele pregou uma noite. O diretor dos filmes lá? O diretor, que assim, legal, cara. abarrotou de gente na Igreja da Cidade. Foi no lançamento do último filme deles. Qual foi o filme? Aquele da menina que corria, que o pai dela morreu, que ela tinha um problema com o pai. Não assisti Eu ainda. dando spoiler já, né? Eu acho que Esse eu não assisti ainda. acho que era Overcome em inglês, eu esqueci do nome em português dele. E aí o que acontece? Ele conta a história dele. Mas Deus não está morto. Não. Deus não está morto é outra produtora. Mas ele fala assim, que o pastor dele falou que ele não estava pronto. Ele falou, então o que eu preciso? Ele chegou e falou assim, eu quero fazer um filme de ação. Você me apoia? Ele falou assim, não, eu acho que você tem que conhecer a Deus primeiro. Como é que eu posso conhecer mais a Deus? O programa de discipulado. Ele foi fazendo o programa de discipulado, falou assim, como é que eu posso conhecer mais a Deus? Cara, vai estudar. Foi fazer teologia. Ele fez teologia. Ele falou assim, agora eu posso? Ele falou assim, agora você pode. Só que, assim, vai e faz com o que você tem na mão. Porque, ele assim, fez o Desafiando Gigantes. Quando ele fez o Desafiando Gigantes. Então, ele fala que ele teve, sei lá, $10 mil para fazer. Ele usava a loja... Não foi Desafiando Gigantes, foi antes. Que era um cara que era vendedor de carros. Que o Desafiando Gigante tem um monte de membro da igreja ali, né? De figurante, né? Não, mas antes do Desafiando Gigantes, ele gera a grana que ele faz o Desafiando Gigantes. Que já foi muito mais investimento. Você tem uma ideia? O anterior era muito pior. Assim, de produção, de tudo, né? Pior, né? Era algo assim, com produção menor. Ficou estranho. Não, o Desafiando Gigantes é top. O outro filme é show também, mas assim, o cenário era pior. Então ele vai pegar uma loja de carros do irmão da igreja, todo mundo que atua é o pessoal da igreja, ele não tinha grana para investir. E aí melhora no Desafiando Gigantes, e depois, no Prova de Fogo, ele já contrata ator profissional, que é a grana que esses filmes vão gerando. Então eles produziram, só que eles não pagaram toda a produção, eles não começaram já num lugar lá, uau, mas a igreja influenciou. Então, eu acredito assim, tem lugares que é para a igreja produzir tudo mesmo, mas tem lugares que a igreja ela gera esse ambiente, ela fomenta, ela discipula, ela envia as pessoas, ela coloca a visão no coração das pessoas. E aí, assim, o limite que a gente tem um limite assim, que a gente fazer tem um filme de terror fundamento também, só, né? a gente só tem uma mensagem. A gente só tem... a gente não vai poder ser criativo, assim, inventar uma outra mensagem, que a mensagem é uma só. Sim. Até meu pastor ele tem uma frase muito boa. O pastor Carito, ele fala assim, quem tem que estar pronto é o pregador, porque a mensagem já está pronta. Então, assim, quem tem que ficar pronto é a linguagem, é a nova plataforma que a gente está desenvolvendo, é como a gente vai traduzir isso para o novo ambiente, para um novo produto criativo, seja a música, seja o filme, seja o espetáculo, seja a série, seja o que for, né? Seja o game, seja um aplicativo que a gente vai fazer, mas a mensagem está pronta. Então, a gente tem que ver se isso está dentro do mesmo fundamento, dos mesmos princípios, e ajuda muito você ter quem discipula, ajuda muito você ter um pastor, ajuda muito você submeter-se a alguém, porque isso vai te ajudar a ver se você não está viajando demais, se você não está comprometendo os valores mais relevantes. E eu vi isso muito forte na história do Alex Kendrick. Muito bom.
Muito bom. E, cara, e você vê, além de só criatividade, né, nessa galera ali no Desafiando Gigantes, eu lembro que eu assisti esse filme e eu tava com o pessoal do Diante do Trono, lá na Estância Paraíso, da Pastora Zenete, lá, e de repente colocaram esse filme lá, tipo assim, como uma premiere, assim, sabe? A galera não conhecia ainda. E aí falaram, vai assistir o filme gospel. E eu falei, nossa. Ruim pra caramba. Falei, pô, cara, só vou porque eu tô trancado aqui há 1000 anos. Vamos ver um negócio diferente. Não existia Netflix ainda, as coisas. Falei, não, vou ter que ir lá. Cara, e tem... Você sente presença de Deus no negócio, sabe? Além da emoção só de tocar num lugar de emoção, que a arte tem esse poder, o cinema tem esse poder. Olha eu só. sentia muita presença de Deus assistindo as coisas. Você vê que fala, cara, tem jejum e oração e intercessão por trás desse negócio aí, cara. É muito bom o Desafiando Gigantes. Só dando uns nomes aqui, o primeiro filme que ele fez foi o A Virada, que é o assisti. da loja de carro. Assisti. Depois vem Desafiando Gigantes, depois vem Prova de Fogo, tem o Quarto de Guerra. Assisti também todos. Tem o outro que eu falei que era Overcome em inglês, é Mais Que Vencedores. Esse eu não vi. Eu acho que já tem o último que é Mostra-me o Pai. Pô, Mostra-me o Pai, o trailer é sensacional. Onde que Eu tem? mandei pra Miriam ainda, falei, nossa, a gente precisa assistir esse filme, cara. E ele não é um filme, né? Ele é tipo um documentário, né? Você assistiu o trailer já? Não assisti. É tipo um documentário, cara. Mostra fatos de pessoas com os pais, mas eu sei que isso vai arremeter à dificuldade de pessoas com paternidade, e o documentário mostra sobre a paternidade de Deus, assim. Uau. Então Mostra-me o Pai. Cara, Uau. é sensacional. Eu vi o trailer, eu Olha aí. arrepiei, cara. Falei, cara, Olha aqui, onde esses caras foram, velho? Propaganda aqui, né? Tá no Prime Video, contado por meio de 5 histórias verdadeiras e entrelaçadas. Esse documentário traz um olhar inspirador sobre o que realmente significa ser pai. Que legal. E vai mostrar o pai. Cara, eu vi o trailer. Isso, e eu acho que tem uma coisa também, eu falei no começo que essa geração sofre da idolatria, da perfeição, da performance, do resultado. Esse cara começou, vamos falar a verdade, o filme A Virada é um filme excelente, no sentido de roteiro, no sentido do que ele fez com o que ele tinha, no sentido de ser o primeiro filme de um diretor. Mas, assim, não começou na qualidade do que ele tem produzido hoje. Ele começa do começo, e a gente quer começar na faixa preta, a gente quer começar, sabe, já onde o outro está terminando. Mas não é porque esse é o peixe vendido pela galera que encabeça as coisas hoje? Essa história do super coach, super performance, é um peixe vendido até... Aí você pega a galera que, já vende, faz, né, algo. Por exemplo, um cara... eu sou um ator, vou vender um curso, que explodiu essa questão de curso na pandemia. Aí ele vende um peixe que ele mesmo nunca criou. Uma performance que ele mesmo levou anos para construir. Só que para vender um curso, ele faz um pitch monstruoso ali, de uma perfeição, de uma alta performance em pouquíssimos meses ou dias. É uma falha para venda, não é isso? Isso é o que, assim, ele sabe que a galera idolatra isso e ele vende para esse consumidor, né, que é essa geração. E uma coisa que mata a criatividade, então nós somos criativos. O que mata a criatividade em nós? É você não ter chance de errar, não ter chance de fazer alguma coisa que tem cara de começo. E então você fala, não vou fazer, porque se eu fizer, tem outro que fez melhor. Então é a comparação. Então, se você não arrisca e não tem o erro que vai ser valorizado no processo, você não faz coisa boa. Inclusive, assim, o erro num processo de inovação é um valor, ele é caro. O erro ele é valorizado onde você está fazendo coisa nova, porque isso é uma consultoria, né? Você descobriu o que não deu certo, você descobriu o que não funcionou, aí você melhora. É aí que vai acontecer a real inovação. Isso... muita gente está travada em ficar fazendo ali coisas repetidas porque não tem coragem de se arriscar e cometer erros, etc. E como que o adulto destrava essa criatividade perdida na infância ou no meio do caminho aí? Cara, uma coisa muito boa é descobrir o que faz você único. Então, assim, não é porque eu sou criativo que eu vou compor igual o Brunão, não é porque eu sou criativo que eu vou produzir filme igual Alex Kendrick, não é porque eu sou criativo, né, que eu vou ser inovador com um produto igual o Elon Musk. O que me faz criativo? Então eu tenho que descobrir. Tem uma história muito boa de uma adolescente em Nova York que os pais levaram ela para uma neuropsicopedagoga, alguma coisa assim, lá no passado. Era
tempo antigo aí. E o que acontece? A escola falou para ela não sabe aprender, ela não está aprendendo, ela não está se desenvolvendo, ela não está indo bem, ela não sabe as coisas que ela deveria saber na idade que ela tem. E aí, nesses testes que foram feitos, um dos testes colocou ela numa sala, ela ficou lá na sala sozinha, e os pais foram tirados da sala, a profissional também saiu da sala, e começou a observar a criança que não sabia que estava sendo observada. E aí ela colocou uma música na sala. Quando colocou uma música, o que você faria? Né? Eu ia ficar sentado. No máximo, bateu uma mãozinha. Bateu uma mãozinha. Algumas pessoas cantariam, algumas pessoas falaram, não estou fazendo nada, vou escrever, vou desenhar, vou responder mensagem. E ela levantou e começou a dançar por toda a sala, freneticamente. Então, ela era uma menina ali que era inquieta, era uma menina que tinha dificuldade de concentração, talvez. E ela começa a dançar, e a mãe, com aquela cara de super proteção, vira para a doutora e fala, o que a minha filha tem? A doutora fala, não tem nada, coloca ela numa aula de dança. Essa menina, ela conta a história dela, tem um TED Talks lindo dela, que é a Gillian Lynne. Ela é a coreógrafa de Fantasma da Ópera. Nossa, ela é a coreógrafa de Cats. Então, assim, ela era uma das pessoas mais geniais que o mundo conheceu. Agora, se ela tentasse ser o que as amigas dela eram... O TEDx? É o TED normal, TED. E como é o nome dela? É Gillian Lynne, Gillian Lynne. E aí, assim, o que você tem que fazer? Você tem que descobrir o que faz você único. Então, quando você vai lá para Howard Gardner, ele criou uma teoria chamada Teoria das Inteligências Múltiplas, onde ele vai dizer que as pessoas têm vários tipos de inteligências diferentes. Então, não é porque você não entrega no nível elevado onde você está que você não seja inteligente. E o nosso sistema de educação comum, ele matou o que cada um é capaz de produzir porque colocou tudo dentro de uma mesma régua. Então, sei lá, inteligência interrelacional é aquele cara que dá raiva. Você chega para conversar com ele, em 1 minuto você está compartilhando sua vida com ele. Você se sente seguro, ele te faz sentir bem e você começa a falar. Entendeu? Inteligência que já é outra, intrapessoal. Esse primeiro é inteligência? Interpessoal. A primeira. A primeira. Aí tem a intrapessoal, que é aquela capacidade gigantesca de se conhecer, de liderar suas emoções. O mundo está caindo. Tem gente morrendo, ele consegue fazer um negócio naquela hora. Autocontrole. Tem um autocontrole absurdo. Tem inteligência lógico-matemática. Tem gente que gosta de matemática. Olha aí, ó. Tem gente que ama matemática. Já pensou? Entendeu? E ele vai criar através dessa ferramenta poderosa que ele vai ter. Entendeu? Ele vai gerar riqueza, ele vai abençoar pessoas, ele vai resolver problema de comunidade carente com essa inteligência que ele tem, essa criatividade. E aí você vai indo. O devocional dele é só em números. Só em números. E ele vai... Só no livro Física de números. quântica, né? Tem várias, né? Aí tem uma, por exemplo, que é a inteligência existencial, que é uma capacidade absurda de entender a existência humana. São pessoas que fazem perguntas profundas. O meu filho, com 4 anos de idade, ele fazia perguntas que deixavam a gente assim, impressionado. Ele dizia, por exemplo, se chover molha a lua, o que tem embaixo da rua? Aí outro dia o carro parou no meio do tráfego, do trânsito lá, e aí ele começou a perguntar, pai, Deus é bom? Eu falei, filho, Deus é bom. Ele fala, por que um Deus bom criou o trânsito? Aí eu viro para ele, apologética. Muito bom. Aí eu pego e falo, filho, não foi Deus que criou o trânsito, foi a gente, por isso que é ruim. Né? A gente que inventou essa confusão toda aqui, que é todo mundo ir do mesmo veículo, mesma hora, mesma e tal. E aí ele ficava com isso na cabeça todos os dias. Pai, mas Deus é bom mesmo? Olha isso aqui. A gente parou de novo nesse mesmo lugar. Até que um dia ele virou e falou assim, pai, já sei quem criou o trânsito. Foi o diabo. Vejo que é sábio. Então, assim, a inteligência existencial, você desenvolve pensamentos profundos, você faz perguntas onde ninguém está preocupado em saber por quê, e você se aplica em desenvolver essas respostas, encontrar respostas. Então, para o adulto, lê lá Teoria das Inteligências Múltiplas, que é um cientista de Harvard que, com equipe de cientistas, estudou o ser humano para entender assim, quais áreas eu posso ser diferente, eu posso ser
algo que eu tenho uma habilidade específica ali. Você conhecer os seus dons também é muito importante. O autoconhecimento é muito importante para você investir. E outra coisa é você fazer coisas novas. Então, assim, uma pergunta que eu queria falar para todo mundo que está ouvindo a gente aqui. Qual foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? Então, qual foi a última vez que você fez algo novo? A gente vai sempre nos mesmos restaurantes. Criar novos caminhos e neurais, come né? as mesmas coisas no cardápio. Tem gente que vive a vida inteira e não mudou nem o cabelo de lado. Olha aí o Brunão aí. Falando ó. em cabelo, Entendeu? Falando em cabelo. Você tenta o quê? O Brunão é esse um aí, estilo na hora de novo. comer. Outra coisa, aprender novos idiomas, entendeu? Você aprender uma habilidade. Eu curto desenhar, mas eu nunca fiz nada. Então, eu vou desenvolver novos caminhos neurais, porque o cérebro ele é seletivo, preconceituoso. Ele é acomodado, porque ele salva energia, o modo dele principal é sobrevivência. Então, quer dizer, o ser humano lá, ele estava na floresta e ele não podia ficar assim, olha, tem uma coisa correndo na minha direção, amarelo, com pintas pretas. Será que é? Ele já, rapidamente, ele colocava dentro de um lugar que ele não gastava muita energia para descobrir e ele já criava um alerta de perigo, de defesa. Então, o nosso cérebro ele é assim, só que o modo sobrevivência mata a criatividade. Então, enquanto você não está seguro, você não cria. Você luta pela sua sobrevivência. Então, aí, você tirar o modo sobrevivência é você fazer caminhos novos neurais, que é a neuroplasticidade, que é aquela coisa lá que o apóstolo Paulo falou em Romanos 12, que é a renovação da mente, que existe fisicamente. Aí tem um monte de gente falando disso hoje, que é sobre a neuroplasticidade, que o seu cérebro ele pode mudar mesmo depois que você é um adulto. Você pode continuar aprendendo. E, cara, tem uma história incrível sobre isso, que é do Dr. Russell Shedd. Acho que eu já contei ali em alguns lugares. Shedd é sensacional. Shedd, quem já ouviu o Shedd e admira aí, né? Dá um salve aí no comentário. Já teve a oportunidade de ver ele pessoalmente pregando? Sim, eu levei ele numa conferência leve, 2014, 80 e poucos anos, e, cara, ele falou ali 1h30, ninguém levantou, todo o auditório lotado, todo mundo admirando o que ele estava falando, sendo cativado pelo que ele estava transmitindo. E aí, ao final, fiz uma entrevista com ele e eu falei assim, eu acho que era 84 anos, aonde eu vou ser chamado para falar? Conferência do Asilo, né? E você está aqui numa conferência de jovens. Tem essa entrevista no canal Eleve, com o seu Shedd. Aí eu falo, qual que é o segredo? Sabe o que ele falou? Ele falou, irmão, eu ainda estou aprendendo. Nossa. Tem gente com 20 anos que não aprende mais nada, né? Já sabe tudo. Assistiu um Nossa, tutorial, já é teólogo, essa entendeu? geração, principalmente já sabe tudo. Na época de eleição, meu amigo que tinha de especialista, e como sabe a gente- de tudo, e não como a consegue gente- falar, não, esse assunto eu precisava estudar um pouco mais, precisava saber um pouco mais. É só falar que não sabe. Todo mundo quer falar que E sabe vai de discutir tudo. no Twitter, né? Exatamente. Que se acha, né? Meu Deus do céu. Então, assim, se conhecer, aprender coisas novas, essa coisa da curiosidade da criança é muito legal. Outra coisa, assim, a gente fala muito, pense fora da caixa, mas a gente tem que pensar dentro da caixa. Eu tenho isso aqui, o que eu posso fazer com isso aqui? Eu não vou ficar conformado com os resultados que eu tenho, com aquilo que eu tenho na mão. Criatividade é você fazer o melhor com aquilo que você tem na mão. Então, assim, repensa os seus resultados, aonde você tem chegado, inovando e procurando novas soluções com aquilo que você tem na mão. Isso vai te levar a ser mais criativo. Acho que são algumas dicas aí para os adultos que precisam criar novamente, né? Muito Pedalar bom, de cara. novo.